Graça e paz. Vamos orar. Pedir que Deus continue nos sustentando. Paizinho, muito obrigado, Pai, pelo o privilégio que nós temos de conhecer a Tua Palavra. E conhecendo a Tua Palavra, conhecer melhor o Senhor. Ajuda-nos, Paizinho, nessa tarefa. Que nós possamos compreender, possamos aprender, possamos guardar no coração e obedecer, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre todas as pessoas que estiverem ouvindo, estiverem estudando a Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Lembre-se de se inscrever para ajudar o nosso canal e depois de visto, eu gostei ou eu não gostei. Bom, vamos caminhando com Jó. Vimos então agora, ele está muito doente, os amigos estão ali, já foram 7 dias de silêncio, e Jó agora já falou, se rebelou, reclamou, e os amigos começam a responder a Jó. É muito interessante quando a gente vai pegando cada fala daqueles amigos. Era Elifaz, Zofar e Bildade. Os 3 amigos eram amigos. Eles tiveram coragem de fazer aquela visita penosa, que ia dar trabalho para eles. Então, a gente vê que havia muito boa intenção naqueles amigos. Só que quando eles começam a ver aquele sofrimento tão grande, eles começam a pensar, começam a querer explicar por que Jó está sofrendo desse jeito. E o primeiro que começa, o Elifaz, primeiro ele elogia o Jó. Ele reconhece as virtudes de Jó. Você ensinou muitos, você fortaleceu, você sustentou muita gente, você cuidou de muita gente. Agora, sua vez, você não aguenta, você se perturba, você se enfada. Então ele começa a ficar cansado de ver aquele sofrimento e também, talvez, fala assim, eu preciso ir embora, né? Então ele começa essa discussão. E ele diz assim, esse amigo, você já viu um inocente sofrer? Você já viu o reto ser destruído? Eles acham, os amigos todos, que Jó estava sofrendo porque ele tinha algum pecado. E como ele era muito benquisto, ele era reconhecidamente honesto, ele tem pecado oculto, um pecado pessoal, mas Deus sabe, por isso que Deus está punindo. Então, eles vão chegar a essa conclusão, a essa ideia de que Deus, ele é reativo. Você é bom, você recebe o bem. Você peca, você recebe o castigo. Eles vão querendo dizer para Jó que ele estava sofrendo porque havia alguma coisa errada na vida dele. O Zofar diz, alguma iniquidade, alguma maldade. Você parecia um asno, obstinado, teimoso. Aí eles começam a descobrir defeitos em Jó. E quando eles viam o defeito, eles então davam os conselhos. Busque a Deus, confesse o pecado, fale o que você fez. O Bildade, ele fala assim, vocês estão sofrendo e os seus filhos morreram por causa do pecado. Eles fizeram alguma coisa errada e Deus puniu, matou. Então Jó fica desesperado, porque, vamos lembrar, o que ele fazia com os filhos? Ele intercedia, ele pedia perdão a Deus e ele criou aquela família unida. E um pastor falou, não existe família unida, irmãos que se amam, se não foram ensinados pelo pai e pela mãe. Então, Jó sabia o que ele fez. E agora ele diz, não, seus filhos morreram porque você não criou direito, você não ensinou direito. E eles pecaram também. Confessa, reconcilia-te com Deus, peça misericórdia, entrega o seu coração para a direção de Deus. Ele fala, você foi impiedoso. E eles começam a dizer os pecados, a imaginar pecados que Jó havia cometido. Eles vão falar que ele é tagarela, falava demais, adúltero. Vai lá, tem uns versículos que ele fala que ele adulterou, ou eles acham que você adulterou, por isso que você está pagando.
que era ladrão, que você ficou rico explorando os pobres, que você roubou dos órfãos e das viúvas, que você é louco, que você teve filhos ímpios. Então, Jó, com todo aquele sofrimento físico, esse sofrimento moral, espiritual, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, perdeu o apoio da mulher e agora os amigos também estão mais criticando Jó do que consolando. Ele diz, como vocês estão fazendo, não estão me consolando. E, então, esses são os 3 amigos, desde o capítulo 4 até o 37. Tem muita coisa, tem muito versículo que a gente vai aprendendo, que a gente vai refletindo sobre eles. Eu li no livro, o autor diz assim, sobre a morte do justo, que está no livro de Jó. Um dos amigos diz assim, que o justo, ele quando morre, é uma morte leve. Ele é como se recolhesse o trigo. Ele é recolhido assim. Mas nós vemos que não é assim. Então os amigos tinham coisas verdadeiras, mas coisas que eles imaginavam. Eu vi na minha família, minha mãe morreu, foi igual feixe de trigo recolhido. Uma semana ela já foi recolhida. A minha irmã sofreu muito. E a gente continua sendo um mistério. Muita coisa está sendo revelada neste livro. Então, agora depois dos 3 amigos, que eles falam, aparece um quarto chamado Eliú. E ele diz que ele é o mais novo. Ele que ficou esperando, porque ele falou, tem mais sabedoria do que eu. E ele dá os conselhos para o Jó. Ele fica bravo com o Jó, fica bravo com os amigos, mas ele aconselha também. E ele fala assim para o Jó, se você tem alguma coisa a dizer, se você está com esse pecado oculto, responde-me, fala. Eu desejo te justificar. Eu quero te defender. Agora, se você não vai falar, escuta, fica quieto. Cala-te. E eu vou te ensinar muitas coisas. Então, Eliú justifica Deus, ele apresenta Deus, ele fala para o Jó, Jó, Deus não ouve muita oração porque o que está aflito não tem fé. Deus, ele visa sempre o bem da pessoa, mesmo no sofrimento. E Eliú exalta a majestade de Deus. E ele fala para Jó, em vez de ficar reclamando, ficar olhando para a sua desgraça, para a sua tragédia, olha para Deus. Olha para Deus. Faz isto que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então, agora, quem aparece em cena? O Senhor. No capítulo 38, Deus vem falar com Jó. E Deus convence Jó da ignorância dele. Ele fala, Jó, onde que você estava quando houve a criação, quando eu fiz a criação? Você pode fazer a criação? Você tem condições de cuidar da criação feita? De dominar a criação? Jó, há um caminho muito grande entre o Criador e a criatura. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Mas o poder de Deus também é maior do que o poder do homem. Até que o poder de Satanás. Que Satanás continua na coleira. Então, Deus vai falando com Jó, mostrando a grandeza dele, a bondade dele. Ele fala que eu posso destruir, mas eu resolvo agir por bondade. Você pode fazer isso, Jó? E eu fico pensando, Jó era reto, era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas tinha muita coisa para aprender ainda. E Deus vem para explicar a Jó. E Deus fala para Jó que ele precisava olhar para as coisas, ter paciência. Deus se apresentou como Criador, aquele que vai trazer
há resposta em atos e em acontecimentos na vida de Jó. Então, Deus se apresenta, ele fala para Jó que olha a natureza, olha só o sustento da natureza, olha o que Deus faz. É Deus se apresentando para Jó. Esse, até no capítulo 41. E Jó vai entendendo. Ele começa a entender que ele não tinha condições de conhecer os mistérios de Deus. Estava muito além da sabedoria dele, daquilo que ele podia entender. Jó é despojado de todo orgulho. E pela graça de Deus, ele alcança vitória e fé triunfante. E ele diz assim, eu falei uma vez, falei 2 vezes, não vou falar mais. Porque Deus falou, você é capaz de criar? Você é capaz de explicar a criação? Você é capaz de supervisionar a criação? De dominar a criação? Você vai me condenar para se justificar? 70 perguntas Deus faz para Jó. E Jó então começa a entender o amor de Deus e que Deus está em primeiro lugar na vida dele. E um pastor falou que uma das doutrinas ensinadas no livro de Jó é a prioridade da família, mas a exclusividade de Deus. Deus está acima de tudo. Deus estava acima dos bens de Jó, acima da família de Jó. Jó estava precisando entender o que Deus estava fazendo. E que os amigos falaram muita coisa era de proveito para ele. Então, conhecer a Deus. Ele já conhecia, mas agora um conhecimento mais profundo. Ele vai ter esse encontro com Deus. E nós vamos ver, então, que tudo aquilo que passou, Deus estava honrando Jó. Quando ele estava achando que Deus estava condenando, estava castigando, Deus estava honrando. Teve coragem de colocar Jó naquela prova, sabendo que Jó ia vencer naquela prova. Então, agora no capítulo 41, ele começa a sua restauração. Capítulo 41. Então, estamos vendo Jó, o sofrimento dele impingido por Satanás. Foi Satanás que trouxe ali, foi o caso de Satanás que fez o sofrimento dele e Deus permitiu. Deus permitiu. Nós vamos... procurem ler Jó, o que os amigos falaram, o que Eliú falou e o que Deus falou também. Capítulo 42. A confissão de Jó. Eu sei que tudo podes. A conclusão de Jó. Eu sei que o Senhor pode tudo. Nenhum plano seu pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar um plano seu. Deus tem um propósito. Enquanto Jó estava ali sofrendo, Deus estava no controle de tudo. E um pastor falou, quando Jó chega à conclusão, o Senhor tira, o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor preserva. E depois, no final, ele fala, o Senhor restitui também. Eu sei que tudo podes. Eu falei do que não entendia. Muita coisa, aqueles amigos também falaram, e muitas coisas a gente às vezes fala sem entender. Eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi aquela experiência profunda com Deus. E ele está doente ainda, ele está doente. E ele diz, então, agora eu me arrependo no pó e na cinza. Eu reconheço que só o Senhor é Deus, o grande Deus, o meu Deus. Aí Deus chama os amigos e fala para eles, o Jó vai orar por vocês. Porque Jó, ele falou que era reto sobre mim. Vocês não falaram que era reto. E peguem animais e levem para Jó sacrificar e ele vai orar por vocês. Jó era intercessor. Orava pelos filhos e agora vai orar pelos amigos. Então, e ele devia estar chateado com os amigos. Não era hora mais de se defender. Era hora de
interceder. Então, a Bíblia diz assim, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E enquanto Jó orava, Deus sarou Jó. Tirou aquelas feridas, aqueles tumores, restituiu a saúde inteira de Jó. Restaurou a prosperidade. Os irmãos vieram visitá-lo, trouxeram anel de ouro e trouxeram dinheiro. E o gado dele multiplicou, dobrou. O que era 7.000 ovelhas, agora 14.000. 3.000 camelos, agora 6.000. 500 juntas de bois, agora 1.000 juntas. 500 jumentas, agora 1.000 jumentas. Dobrou. E os filhos? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, eles morreram. Agora ele tem 7 filhos e 3 filhas. E alguém disse assim, mas então não dobrou. Aí o pastor explicou. Os filhos que estavam ali nasceram nesse tempo aí. Ele viveu 140 anos depois dessa doença. Os filhos, ele nasceu, ele ainda viu até a 4ª geração. E ele viu até a 4ª geração dos filhos. Diz que ele viveu 140 anos, então. E agora, os filhos ali estavam vivos. Mas lá no céu estavam os 10 filhos dele, vivos também. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, os filhos de Jó estavam lá. Então, ele tem 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. E ele viveu 140 anos. É a história de Jó. O livro nos ensina prosperidade e fidelidade. Fidelidade na dor. Intercessão, não defesa. Vamos orar em vez de nos defender. Vamos buscar ter um procedimento, uma vida temente a Deus, que não vamos precisar de defesa. Deus nos defende. Outra coisa, Deus está no controle. Enquanto acontecia tudo aquilo ali, Deus continuava no controle, tomando conta de Jó e honrando Jó. E ele faz isso conosco também. O que ele quer é que a gente o aceite como Pai, Jesus como nosso Salvador, para que ele possa cuidar de nós, mesmo nesses tempos de aflição. Jesus falou, vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Deus está no controle. Jesus nos ama. Colocar Deus em primeiro lugar. Esse era o segredo de Jó. Que Deus possa nos ensinar, na hora do sofrimento, possa nos sustentar, nos fazer firmes e pacientes. Tiago diz assim, quando vocês sofrerem, lembra de Jó, da paciência que ele teve e do fim. O que aconteceu? Podemos pensar também que às vezes tem pessoas que têm paciência, têm sofrimento e são levadas antes da restauração física, material, mas a restauração espiritual. E o céu está garantido para aqueles que creem e aqueles que se entregam nos braços de Jesus, no convite de Deus. Vinde a mim. Deus está no controle. Deus nos ama. Que Deus nos abençoe.